E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Vamos lá, terceiro ano, para o nosso vídeo 2 do quarto bimestre. Esse vídeo vai ter musiquinha, hein? Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê? Paranã. Ah, não tem. Então, vamos lá. A gente vai continuar falando daquele slide anterior, que foi sobre Guerra Fria, foi sobre Segunda Guerra Mundial e assim por diante, beleza? Então, a gente começa aqui pelo conceito, só que a gente vai falar agora de regionalização mundial para entender sobre blocos econômicos, sobre a geoeconomia, né? Então vamos lá. O conceito de regionalização é uma delimitação de lugares de nosso planeta que apresentam características semelhantes a agrupar áreas da superfície terrestre com uma certa homogeneidade. Os critérios de regionalização podem ser naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia, né, e etc. Ou socioculturais, que são os grupos linguísticos, religiões, atividades econômicas e etc. Beleza? Aí, nós temos... Deixa eu ver aqui, cadê? Gente, eu vou ter que mudar minha foto de lugar. Não sei, cadê a musiquinha? Sumiu. Qual foi o critério utilizado acima? Olha o título aqui, ó. Olha o título do mapa. Línguas oficiais. Aí ele coloca por cores, né? Aqui de verde tá a nossa, que é língua portuguesa, né? Se você observar, ó, verde. Aí tem aqui língua portuguesa, tem alguns países aqui da África, né? Que todos falam a língua portuguesa. Beleza? E nós vamos agora para esse negócio de regionalização e como que é falado, como que foi falado e como que é falado agora. Então, primeiro, segundo, terceiro mundo. Qual que é o critério de regionalização? Sistema socioeconômico adotado durante a guerra. Com o fim do socialismo, tornou-se obsoleta, né? Então, ficou assim. No primeiro mundo, são países capitalistas de economia desenvolvidas. No segundo mundo, países socialistas de economia planificada. E no terceiro mundo, países capitalistas menos desenvolvidos economicamente, onde se encaixa aí, por acaso, o nosso país. Foi criada pelo economista francês Alfred Salvi em 1952 e foi utilizada durante a Guerra Fria. E aí nós temos aí essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Quando eu falo dessa divisão, ó, você já vem logo para esse mapa aqui. Aí nós temos aí, ó, primeiro mundo de amarelo, aí nós temos a Austrália, que está no extremo sul do mundo, nós temos alguns países aqui, né, da Europa, e que por acaso está no continente euroasiático, que é aqui um pedaço é a Europa e o restante aqui é a Ásia, né? E nós temos aqui Estados Unidos e Canadá. Apesar do México fazer parte geograficamente da América do Norte, socialmente, socioculturalmente, ele faz parte da América Latina, então ele entra aqui no terceiro mundo, beleza? E países de segundo mundo aí que ele chamaria de socialistas, mas isso aqui faz muito tempo, né? Então hoje já deu uma diminuída. Então vamos. Gente, eu acho que eu vou ter que tirar a minha. Eu vou ter que tirar a minha foto daqui, porque senão vai ficar ruim de vocês. Vai ficar ruim de vocês verem aqui o que está escrito, tá? Países centrais e países periféricos. Critérios de regionalização para falar que eles são assim. Agrupa os países de acordo com o grau de dependência ou influência que exercem no cenário internacional. Ricos ou centrais. Pequeno número de nações ricas e industrializadas que exercem forte dominação econômica. Isso aqui é importante, ó. Exerce forte dominação econômica. Isso aqui é muito importante. Pobres ou periféricos. É a maioria dos países que possui um menor desenvolvimento econômico e tecnológico.
e que apresentam uma forte dependência em relação aos países centrais. Com todas as regionalizações, essa também generaliza, exemplo, ricos ou centrais como Estados Unidos e Portugal, e pobres como China e Bolívia. Nos dois casos, existe uma grande diferença no grau de desenvolvimento dos países comparados. Amores, desculpa pelo sono, mas é porque, sim, eu tô vivendo com sono, né? Então vamos. Gente, eu consegui sumir minha musiquinha daqui? Não acredito. Tinha colocado até um forrozinho para vocês, né? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Critério de regionalização. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, regionaliza os países conforme o nível de desenvolvimento, levando em consideração vários indicadores econômicos e sociais. Os países desenvolvidos ou do norte geralmente são bastante industrializados e apresentam economias estáveis e em crescimento. O padrão de vida nesses países também é elevado. Países subdesenvolvidos ou do sul, geralmente com baixo nível de industrialização, têm economia estável que passa por crises periódicas, além de muita dependência financeira. A maior parte da população vive em precárias condições de vida. Até pouco tempo, o Brasil era tido como subdesenvolvido. Daí, ele alavancou, melhorou um pouco o seu índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. O IDH leva em consideração várias coisas. E aí nós passamos, então, de subdesenvolvidos a países emergentes. Tome cuidado! Essa palavra regionalização é uma generalização que desconsideram muitas particularidades que existem no espaço geográfico. Para um nível maior de detalhamento, é necessário utilizar mapas de países, regiões, estados ou cidades, ok? Então vamos lá. Regionalização do mundo. O processo de regionalização é possível através da adoção de critérios para efetivá-los. Os critérios de regionalização podem ser naturais ou humanos. Olha esse aqui, ó. Esse primeiro mapa aqui, ele está levando em consideração os países do norte que estão acima dessa linha, que são ditos países ricos. Aqui não tem, tipo, mas a Austrália aqui está no sul. Pois é, mas se você ver a linha aqui, ela está acima da linha. Então, são países ricos esses acima da linha. E os abaixo da linha são os países do sul, né? E aí ele coloca aqui nesse mapa aqui, ele vai colocar aqui em dólares, né? Em milhões, o que se tem, né? Eu vou mostrar um outro mapa que melhor enfatiza isso. Regionalização dos espaços. O capitalismo investe na empresa, nos meios de produção e compra a força de trabalho de terceiros. Terceiros são os trabalhadores, né? Visando lucro, claro, porque isso é a premissa do capitalismo. O capitalismo visa lucro e compra a força de trabalho de terceiros. Isso é muito importante, hein? Sociedade capitalista é dividida em burguesia, representada pelas pessoas que possuem a propriedade dos bens de produção, e o proletariado, que somos nós, né? Conjunto de pessoas que não possuem meios de produção e vendem a sua força de trabalho mediante pagamento de salário. Certo, seu Roberto? Então é isso. Isso aqui é que é o capitalismo. Então continua, a regionalização dos espaços. No socialismo ou economia planificada, a idealização de uma sociedade utópica, sem divisão de classes sociais. Gente, ela é chamada de utópica porque ela é um sonho, ela é difícil de ser realizada, porque na utopia ela é perfeita. E quando envolve o ser humano, não existe sociedade perfeita, né? No socialismo, os meios de produção são controlados pelo Estado, decidindo o que vai ser produzido, qualidade do produto, preço de venda e salário do trabalhador. Tudo é planejado e centralizado pelo Estado e não existe a lei da oferta e da procura, porque lei da oferta e da procura faz parte de quem? Faz parte do capitalismo, viu aí? E aqui, ó, no socialismo não existe, né? Não existe lei da oferta e da procura no socialismo. Continua. Regionalização dos espaços países socialistas atualmente. Aí ele coloca aqui o Vietnã, ele coloca
Eu não sei se esse pedaço aqui é o da Coreia ou se essa ilha aqui é a da China. Não, se eu não me engano, é a Coreia. Coreia do Norte que é, né? Porque o Japão, ele é socialista. E aqui nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, temos o início da Guerra Fria e a bipolaridade do poder. E aqui, Rocky Balboa, que é esse cara aqui, né? Ele representa os Estados Unidos e esse cara aqui, ele representa aí a União Soviética. Então, seria Estados Unidos e União Soviética. Claro que foi a Guerra Fria, né, que fez isso. Outras coisas interessantes que eu achei para vocês, ó. O Capitão América foi o maior de uma onda de super-heróis que surgiram sob a bandeira do patriotismo norte-americano e que foram apresentados ao mundo pelas companhias de histórias em quadrinhos durante os anos da Segunda Guerra Mundial. E você pode ver os filmes, né? Esse dos Avengers, tal, tem toda uma sequência de filmes e você vai ver realmente que ele foi assim um símbolo de vitória dos Estados Unidos. E aí continua. Olha esse desenho aqui de baixo aqui, ó. Se você ver aqui, são os X-Men, né? Todo mundo que já leu o gibi ou assistiu ao desenho ou filmes já sabe. Os X-Men, outro grupo de heróis criado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby, são mutantes. A palavra mutante é outro termo científico que se popularizou após Hiroshima e Nagasaki. Por que após Hiroshima e Nagasaki? Porque quis dizer o seguinte, jogou a bomba atômica lá e as pessoas que sobreviveram, elas tornaram-se mutantes, mas isso não é verdade. As pessoas que sobreviveram, elas ficaram realmente foi paralíticas, tetraplégicas, com problemas seríssimos de câncer, de queimadura. Elas não viraram mutantes, mas para não ficar muito feio, né? O que os Estados Unidos fez jogando essa bomba lá, eles criaram esses personagens aí, sendo os X-Men, né? Então, continua. Em sua primeira aventura, publicada em 1963 na revista Tales of Suspense, ficamos sabendo que ele é o industrial milionário Tony Stark, cuja empresa fabrica armas e equipamentos para o exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Aquela primeira história surgiu um, 2 anos antes que os Estados Unidos intervissem maciçamente no Vietnã. Se você assistir toda essa saga aí dos Avengers, do Capitão América, de não sei quem, não sei quem, não sei quem, as indústrias Stark, ela está praticamente em todos os filmes. Querendo ou não, uma palavrinha ou outra sobre o nome Stark aparece nos filmes, tá? Mostrando aí o poderio dos Estados Unidos. O anticomunismo era de fato mais evidente nas revistas do Homem de Ferro, em que ele costumava enfrentar inimigos vindos da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E da República Popular da China. Entre os adversários soviéticos estava o Dínamo Escarlate, que também usavam armadura. Não custa lembrar que vários times de futebol da URSS se chamavam Dínamo, como o legendário Dínamo de Kiev. E a Viúva Negra, uma agente secreta da KGB, Agência Soviética de Espionagem. Então, aí a Viúva Negra, ela entra depois no grupo, né? E ela é da URSS. A Viúva Negra acabaria traindo o governo de seu país ao se apaixonar por alguns super-heróis da Marvel, como o Demolidor. E aí, esses desenhos todos, quando você estuda isso, dá para você prestar atenção, né? Regionalização dos espaços. Após a Segunda Guerra Mundial e com o advento da Guerra Fria, observamos 2 critérios para a regionalização do espaço mundial: a organização socioeconômica e o nível de desenvolvimento econômico dos países. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas de economia planificada. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos do mundo. Então, o primeiro mundo aí está de azul, o segundo mundo está de vermelho e o terceiro mundo, né, onde nós estamos inseridos, está em verde. Ficou legal, né? Dá para ficar tranquila aí sobre isso. Aí a gente vai, ó, daqui para cá, a leitura daqui para cá e depois a gente vai daqui para cá, a leitura. Ó, regionalização dos espaços.
1985, o segundo mundo, que o segundo mundo são socialistas, né? Economia planificada. Começa a se desfalecer com a implantação da Glasnost, que é a transparência política da perestroika, reformulação econômica na antiga URSS, que, de novo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelo então presidente Mikhail Gorbachev. E a regionalização dos espaços. A classificação dos países em 3 mundos dificultava o enquadramento, pois alguns países pertenciam a 2 grupos, por exemplo, Cuba, segundo e terceiro mundo, e também países heterogêneos nos grupos. Aí a gente vai para cá. Regionalização dos espaços. Surgimento das empresas transnacionais e multinacionais. Transnacionais e multinacional é a mesma coisa, são as empresas que saem do seu país de origem, que tem uma indústria, uma fábrica lá, e vai colocar essas indústrias ou essas fábricas em outros países. Então, ela é uma multinacional, porque, por exemplo, a Fiat, ela é italiana, ela tem a matriz na Itália, só que hoje nós temos a Fiat em todos os lugares do mundo. Então, ela transcendeu as barreiras da Itália. Ela foi então para várias nações, então ela virou uma multinacional. Países que eram apenas exportadores de matéria-prima passam a ser exportadores de material industrializados e passam a ter um poderio técnico-científico através das pesquisas bastante forte, como Brasil, México, Argentina, África do Sul, os tigres asiáticos. Tigres asiáticos compreende Taiwan, Coreia do Sul, que é o maior destaque, né? A Coreia do Sul ela é capitalista, tá? A Coreia do Norte que é socialista. Tailândia e Malásia, sem contar a China, que passou a ser a segunda economia do mundo em grande parte, devido às suas exportações e ao ingresso ou multinacionais no mercado internacional. Regionalização dos espaços. Quais são as características dos países ricos? Apresentam estrutura industrial completa, agropecuária moderna, desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente, né? Modernos e eficientes meios de transporte e comunicação, população urbana maior que a rural. Por isso é que os países ricos, isso aqui é muito importante, por isso é que os países ricos necessitam de países como nós, que têm maior produção de grãos e produção de alimentos no mundo, porque eles têm uma população urbana. Na cidade não se produz comida na zona rural, né? População economicamente ativa ocupa principalmente o setor terciário, que é o setor de serviços, e o secundário, que são as indústrias. Países como o nosso, nós temos aqui o setor primário, né, que vem da zona rural, tudo que necessita. Grande alfabetização, ótimas condições de infraestrutura, reduzido crescimento populacional. Por quê? Porque tem controle de natalidade. Todo país que se preza tem que ter um controle de natalidade. Se um dia entrar um presidente muito inteligente no Brasil, eu espero sim que eles façam uma lei que haja um controle de natalidade, porque nós já temos muitas crianças abandonadas, muitos orfanatos lotados, e não é possível que não tenha tanta gente assim que não queira, né, adotar. Então tem que ter um controle de natalidade rígido. Baixa taxa de natalidade e mortalidade e elevada expectativa de vida, exatamente porque a estrutura deles, incluindo de saúde, de medicina, de tudo, é elevada. Então, são as características dos países ricos. Regionalização dos espaços. A nova ordem mundial multipolar, com o término da bipolaridade Estados Unidos e URSS, que era ligada na política e economia, surge um novo dogma: as nações com mais capacidades econômicas, recursos, pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, por isso que é a nova ordem multipolar, porque hoje nós temos vários países economicamente falando ricos, tecnologia, robótica, não só militar. Então, por isso que nós temos um mundo hoje multipolar. Norte e Sul, a moderna regionalização, aumento das distâncias entre pobres e ricos. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países acolheram os imigrantes para a tarefa de reconstrução. Atualmente, as crises econômicas, o racismo e a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Por exemplo,
se nós fôssemos xenofóbicos, haitianos, angolanos, todas essas pessoas que viriam para cá já teriam quase todas sido assassinadas ou mandadas embora a pontapé, tá? Xenofobia é aversão, é nojo a quem é estrangeiro. Desencadearam políticas que limitam a entrada de imigrantes. Barreiras políticas e às vezes físicas foram adotadas para impedir a entrada de imigrantes na Europa. Regionalização dos espaços, confronto norte-sul, ordem puramente econômica, procura de novas oportunidades. Aí eu coloquei esse mapa aqui, que vocês já viram ele lá antes, só que aqui agora, né, sem coloridinho, sem nada. Eu vou colocar, ele está colorido, ó. Tá vendo? A linha ela é bem sutil, o amarelinho faz parte dos ricos e o vermelhinho é parte aí dos subdesenvolvidos, né? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa é a divisão norte-sul, que é puramente econômica, não tem nada a ver com divisão geográfica, tá? Então vamos lá, questão número 5, nossa, não podemos negar que a nova ordem que está se desenhando começou a sua gestação dentro da Guerra Fria, durante toda a sua evolução de 1945 a 85. A Guerra Fria envolveu outros aspectos que para a época foram considerados secundários pelos analistas, mas que acabaram aflorando à superfície após o colapso do socialismo no leste europeu. Talvez o aspecto mais marcante nas relações internacionais nos últimos anos tenha sido o deslocamento da preocupação essencial com a questão militar e a guerra nuclear, que foi dando lugar a uma preocupação mais urgente com os movimentos da economia mundial. A geopolítica, na nova ordem mundial, diferenciou-se do cenário configurado no âmbito da ordem da Guerra Fria por quê? Letra A, por causa da multiplicação dos centros de disputa global. Aí vocês vão colocar a letra A, mas vocês vão justificar isso aqui no caderno de vocês, ó. A principal característica da transição da Guerra Fria para a nova ordem mundial foi a alteração do sistema bipolar entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a multipolaridade entre Estados Unidos, os países da União Europeia e os países emergentes. Embora o primeiro país citado se encontre em uma posição hegemônica, houve, portanto, uma multiplicação no sentido de aumento dos centros de disputa. Beleza? Questão 6. Criada após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, para manter a paz e a segurança no mundo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se tornou obsoleto e distante do que é hoje a geopolítica mundial na avaliação não só do Brasil, mas de outros países com a ambição de ocupar uma vaga permanente, com destaque para a Índia, Japão, Alemanha e algumas nações africanas. A avaliação de que o Conselho de Segurança da ONU tenha se tornado obsoleto deve-se a mudanças que configuram o atual panorama político mundial, que no caso pode ser evidenciado pelo quê? Pelo surgimento de novas potências e países emergentes. De novo, vocês vão responder que a questão 6 é a letra B e vai justificar. O Conselho de Segurança da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é formada pelos Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. Com exceção desse último país, que é a China, né, todos os demais saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial e entraram no período seguinte com uma maior influência política. No entanto, esse panorama encontra-se desatualizado e, embora o poderio econômico esteja concentrado nos Estados Unidos, o poder político caminha entre vários outros países que emergiram ou que ressurgiram, tais como a Alemanha, o Japão, alguns países emergentes, incluindo o Brasil. Nossa penúltima questão 7. A partir da década de 1970, evidenciou-se uma nova configuração no mundo contemporâneo que já se encontrava em gestação há séculos, marcada pelas ininterruptas revoluções tecnológicas e pelo aprimoramento dos meios de comunicação e transporte. Esse fator gerou transformações no cenário comercial, intensificando não só as trocas econômicas entre os países, mas a interligação das redes do capital financeiro e do mercado de ações. Esse processo acima falado aqui, ele está associado a qual conceito?
ao conceito de globalização econômica, a maior interligação dos instrumentos técnicos e a formação da rede comercial e financeira são fatores relacionados com o processo de globalização e sua dimensão econômica, beleza? Então vamos para a nossa... O tempinho está acabando. Fundação Getúlio Vargas em 2014, só que foi aplicado lá no Amazonas. A regionalização do espaço mundial, ao agrupar os países, possibilita comparar as diferenças e semelhanças entre eles, além de aspectos gerais e particulares, permitindo obter uma análise mais ampla do espaço mundial. A regionalização proposta no mapa, você já viu esse mapa aqui pelo menos, no mínimo, umas 3 vezes, e com essa aqui, se não me engano, a quarta, tá? Divide o mundo em 2 regiões utilizando qual critério? Muito simples, o critério de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento econômico. E é isso, pessoas. Qualquer dúvida, pergunte ao guarda, né? Tô brincando. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Mas aqui não tem o que falar muito não, né? Porque eu já explico, eu falo a questão, eu explico o conteúdo, quer dizer, leio com vocês, explico alguma coisa que tem que ser explicada e as respostas por aqui mesmo. Beleza?